Olá, boa noite, graça e paz. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo referente à nossa salvação. A salvação das nossas almas, a salvação que foi prometida por Cristo, a salvação que foi conquistada pelo preço de sangue do nosso Redentor, do nosso Salvador e do nosso Resgatador. Amém. Falamos nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a presciência de Deus, que Deus conhece o futuro antes que ele aconteça, porque para Deus não existe ontem, para Deus não existe amanhã, para Deus só existe hoje, porque o nosso Deus é o soberano, o nosso Deus é onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, onipotente, todo-poderoso. Fora dele não existe outro Deus, não existe bomba atômica, não existe dinamite, não existe armas químicas, não existe força humana que pode detê-lo. Amém? E nós falamos sobre a sua presciência, falamos sobre a eleição antes da fundação do mundo e falamos sobre predestinação, que é a predestinação do ponto de vista divino. Hoje nós vamos falar sobre o chamamento. Deus, pela sua onisciência ou pela sua presciência, ele sabendo que o homem ia precisar, ele sabendo que o homem iria cair, ele sabendo que o homem iria necessitar de um salvador, de um resgatador, de um redentor, ele já proveu tudo, ele já organizou tudo para isso. Então, ele fez essa programação. Ele sabia que eu estava perdido. Ele sabia que eu iria me perder. Ele sabia que o homem iria se perder. Ele sabia que iria passar por essa natureza, iria passar por todos os homens. E os homens, todos eles, iriam necessitar de um Salvador. Iriam necessitar de um ajudador, de um resgatador, de um provedor. Então ele se colocou nessa condição para que eu pudesse ter a chance de reconhecer o meu estado, de reconhecer a minha miserabilidade, para me conhecer o meu estado pecaminoso e me dirigir a Ele, me voltar para Ele. Então Ele fez esse projeto e eu, você, nós, quando olhamos para Ele, nós estamos fazendo parte desse projeto positivamente. Nós, quando não olhamos para Ele, quando nós recusamos Ele, quando nós não queremos Ele, nós também estamos fazendo parte desse projeto negativamente do ponto de vista humano, que só vai nos complicar, que só vai complicar aquele que toma essa decisão. Mas a oferta, o banquete, o convite é para todos. E nós vamos falar hoje sobre esse chamamento. Deus, ele nunca força ninguém a aceitá-lo, mas ele convida todos os homens a receber a salvação.
Este convite inclui o dom da graça, que é um favor imerecido. Inclui também o poder do Espírito Santo para me ajudar, para te ajudar, para ajudar aqueles que decidem segui-lo, para ter força para continuar e permanecer. Amém? Glória a Deus. Os atos da graça divina mediante as quais Deus concede a salvação e ajuda os homens para receber a salvação são conhecidos como o chamamento. Olha o meio que ele criou, o chamamento. Ele chama a todo, ele providenciou o meio pelo qual o homem deveria ser salvo. Ele se colocou no lugar desse homem. Ele passou pelo o que o homem teria que passar e não iria suportar, com certeza, e ele, sabendo disso, ele passou para poder dar o direito desse homem se arrepender. E agora ele chama esse homem, e só basta esse homem ouvi-lo, basta esse homem crer, basta esse homem segui-lo e basta esse homem obedecê-lo. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz, Romanos, capítulo 8, 28. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha bem, segundo o seu propósito, são chamados. Ele criou o meio, ele criou a oportunidade e agora ele chama. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem quiser, vinde a mim e beba da água da vida. Então é o chamamento dele. Ele chama todos os seres humanos. Então nós vimos o chamamento e agora nós iremos ver a necessidade de um chamamento. O homem ele precisa de Deus. O homem ele precisa da ajuda de Deus. Vamos ver aqui Romanos capítulo 3, Epístola de Romanos, capítulo 3, olha só, Romanos capítulo 3, versículo 23, olha só o que está escrito aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a causa da necessidade do chamamento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, não tem uns bonzinhos, não tem uns bonitinhos, não tem uns arrumadinhos, não tem uns privilegiadozinhos. Todos pecaram e destituídos estão. Então essa é a necessidade do chamamento. Ele chama eu, preto. Ele chama você, branco, do olho azul, cabelo liso. Ele chama você, pobre, que mora na periferia. Ele chama você, bilionário, que mora no palacete, que mora na mansão. Esse convite é para todos. Ele chama todos. Todos estão sendo chamados. Agora, a diferença é aqueles que atendem e os que não atendem. Vamos ver ainda Romanos, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por todos. Quando nós ainda éramos fracos, ele morreu pelo ímpio. Morreu por todos. Principalmente os pecadores, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, olha o que diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não os trouxer. Ele proveu o meio, ele criou o meio, ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele morreu no lugar da humanidade e ainda me chama você e chama todos os homens. E quando diz que ninguém vem se ele não, o Pai não os trouxer, é porque ele cria o meio para você vir. Ele te alerta, ele te orienta para que você venha, tá bom? A natureza do chamamento. É importante compreender que o chamamento de Deus à salvação é tanto universal quanto irresistível. É tanto universal, é para todos, e tanto como resistível. Deus que deseja que todos os homens sejam salvos. 2 Pedro 3,9. Se Ele quer que todos sejam salvos, para isso Ele mesmo dará as condições para isso. Ele quer que todos sejam salvos, por isso Ele dará a condição. Qual é a condição? Ele me enviando, Ele enviando você, Ele enviando aqueles que já são. E Ele te chamando, e Ele te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque Ele fez o céu para você. Ele fez a vida eterna para você. Ele fez o céu para mim, a vida eterna para mim. Tá bom? Agora, a natureza do chamamento. A natureza do chamamento. É importante compreender o chamamento de Deus à salvação, que é tanto universal, que eu já li, quanto resistível. E esses três argumentos que ele deseja que todos sejam salvos. O segundo argumento, os crentes são conclamados a proclamar o Evangelho ao mundo inteiro e persuadir os homens a aceitá-lo. Marcos 16:15. O homem, eu, sou conclamado a proclamar o Evangelho a toda criatura. Esse é o motivo porque ele quer que todos sejam salvos. Essa é a natureza do chamamento. Por quê? Porque ele quer que todos sejam salvos. E para todos ser salvos, ele criou o meio. E para todos atenderem o chamamento, ele me enviou. Ele enviou você. Ele enviou aqueles que já creram. Tá bom? Agora o terceiro argumento declara que a natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite das Escrituras. E o convite não é seletivo, mas sim para todos os quanto atenderem. Todos os quanto atenderem. Todos que atenderem serão salvos. Todos quanto não atenderem, opcional, decisão, não serão. Então, é um convite para o banquete, é um convite para participar da festa. Você pode aceitar ou recusar. E agora vamos ver o chamamento. Dentro do chamamento, tem um chamamento geral, que é para todos. Tem um chamamento dentro do chamamento, que é você, o ensinador da palavra de Deus, que é você, diácono, que é você, presbítero, que é você, pastor, que é você, evangelista, que é você, apóstolo, que é você, mensageiro do Evangelho. Se você é um mensageiro do Evangelho, se você anuncia o Evangelho, o seu chamamento é dentro do chamamento. Todos são chamados. Agora existe o chamamento específico para ocupar uma tarefa. Aquele que ensina a palavra de Deus com dedicação. Aquele que ora para as pessoas, nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nas praças, no centro de recuperação, nos asilos. Esses têm um chamamento específico. Anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
quem não crê já está condenado. Eu te aconselho a crer. Depois que você crer, tendo condição, tendo tempo, tendo o meio, se batiza. Mas o importante é você crer em Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Então nós falamos sobre presciência, nós falamos sobre eleição, nós falamos sobre predestinação e nós falamos sobre o chamamento. E no próximo vídeo, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar como você ouvinte, você livre pensador, você que ainda não tomou essa decisão, pode cooperar com Deus na salvação. Você pode cooperar com Deus. E isso nós vamos saber no próximo vídeo, da continuação do nosso estudo sobre a salvação. Amém? Conto com todos vocês, dê o like, divulgue nos seus meios, nas suas redes sociais, participe, comente o que você achou, o que você não achou. Estamos aqui para te ouvir e voltaremos logo mais, sem demora, no próximo vídeo para falar cooperando com Deus na salvação. Fique em paz, Deus abençoe a todos. Amém.